Boa tarde. Sexto ano A, 3 de agosto. Pessoal, hoje é o dia do capoeirista. Coloquei aqui, ó. Dia do capoeirista. Capoeira é uma luta, é uma dança, é uma expressão genuinamente brasileira, certo? Ela foi criada pelos negros escravizados, né, que vieram da África, mas ela foi criada aqui no Brasil, portanto, ela é brasileira, certo? Deixa eu ver aqui, quem foi que falou que hoje é aniversário de Cauane. Muito bem, parabéns, Cauane. Muitos anos de vida. Obrigada. Você faz quantos anos? É 12. 12. Muito bem. Aproveite a vida. O que foi, Isabela? Tava percebendo aqui que eu sou mais nova da sala. Você tem quantos anos? Tenho 11. Vou fazer 12 anos que vem. Então é uma nova pouca coisa. Filha, ela quer ser a novinha da turma. Não, minha filha, é tudo na mesma idade. Eu tenho 11 também. Aí, Camandina também tem 11. Bom, vocês lembram do nosso último assunto? Era sobre a Grécia, sobre o Grécia, povo que muito vivia ali nos redores, né? Grécia. Muito bem, Grécia. Aí tem uma coisa, tem um negócio na Grécia que eu gosto muito de falar, que é uma coisa que desde criança que eu gosto, né? Desde a idade de vocês, mais ou menos, quando eu vi a primeira vez na escola. Já ouviram falar em mitologia? Mitologia grega? Sim, né? Já? Pronto. Nós vamos falar hoje justamente sobre mitologia grega. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, apareceu aí, não foi? Apareceu. Pronto. Aí vocês estão vendo os deuses gregos, certo? Vocês conseguem identificar alguns deles? Eu não. Não, nenhum. Aí, na verdade, tem 12 deuses e tem um semideus, que é esse primeiro fortão aí. Os de trás são todos deuses. E aí? Ninguém conhece? Minha gente. A gente escuta falar pelos altos, assim, né? Mas saber o nome de cor de cada um. É, né? Quem que você já escutou falar? Eu não lembro o nome, como eu falei, né? Mas tem o Deus da Água, aparece. Poseidon. Isso. Tem o do fogo, se eu não me engano. Tem o quê? O do fogo. Do fogo. Acho que é Ares. É, eu escuto falar mais Ares é da desses aí. guerra. Ares é da guerra, na verdade. Então, vamos chegar lá. Bom, vamos lá. Então, mitologia grega. Vamos entender mais ou menos como é que é isso aqui. É o mesmo mapa, tá? Porque é a mesma região. Nós estamos falando aqui da região da Grécia, certo? Como é que chama essa península aqui, onde fica a Grécia? Como é que chama a península onde fica a Grécia? Europa? Não, a Europa é o continente todo, né? Essa parte amarela, verde, laranja, azul, é tudo Europa aqui. Mas aqui onde fica a Grécia, como é que chama esse pedaço aqui, essa península? Aqui tem a Península Ibérica, do lado esquerdo, onde tem Portugal e Espanha. No meio tem a Península Itálica, é onde fica a Itália. E aqui à direita nós temos uma outra península, que é onde fica a Grécia, Macedônia, Albânia. Como é que chama essa península que fica a Grécia? E aí? Peraí que eu vou lembrar. E aí? Estamos aqui nesta região.
nessa região que eu botei a bola aqui, ó. E aí? Aqui é a Grécia. Como é que chama esta região, essa península que fica aqui? Minha gente, vocês estão assistindo minhas aulas? Foi uma das coisas que eu mais falei. Nada? Ninguém? Ave Maria, eu vou ter que fazer uma prova. Mas a minha memória parece que não é, não. É, não, eu vou Memória ter que muito fazer... Professor. Oi? Vou ter que fazer uma A prova. minha memória é muito... Cancela a aula, vai ter prova agora que eu vou dar 0 em todo mundo. Península Balcânica. São os Balcãs, ok? Eu tenho que anotar isso. Anote, Península Balcânica. Bom, Vou anotar agora, peraí. a mitologia é uma característica importante da cultura e é por ela que a sociedade explica suas crenças e sua história, certo? Qualquer sociedade. No mundo antigo, a explicação dos fenômenos naturais e da origem humana, ela provinha dessas lendas, certo? Eu já falei aqui, acho que em outras aulas, é uma preocupação do homem, né? Em qualquer sociedade, em qualquer tempo, tentar explicar a sua origem, tentar explicar de onde ele veio, né? Como ele foi formado. Então, cada sociedade vai ter aí a sua explicação, certo? Bom, então, na sociedade grega não vai ser diferente. No caso deles, eles vão usar muita mitologia. A mitologia grega vai ser um conjunto de lendas que explicam o mundo grego antigo. Nela existem deuses que são donos desde a origem do mundo até a morte, certo? Então, por isso que nós vamos ter, por exemplo, um deus do submundo, né? Um deus dos mortos também. Olha só, vocês viram aqui, ó, existem deuses. Na mitologia são deuses. Isso quer dizer que eles são o quê? Monoteístas ou politeístas? Politeístas, muito bem. Isso aí vocês lembram, né? Monoteístas é apenas um deus. Vários deuses, 2 ou mais. Isso eu lembro. Muito bem. Isso eu lembro. Professor, Oi. o senhor Oi? falou aí que tem deuses. O senhor falou que tem deuses e semideuses. Certo. O que é semideuses? Semideuses, veja bem, a diferença básica é o seguinte, todos têm poderes, certo? A diferença é que os deuses, eles são imortais, eles não morrem. Já os semideuses, eles morrem. Ok? Então, Tá. o semideus, ele é um humano, mas que tem poderes. Tem algum superpoder. Só que ele morre. No caso dos deuses, não. Eles têm poderes, mas eles não morrem. E eles não moram na Terra. Os deuses, eles moram no Olimpo. É como se fosse o céu, né? O céu deles. Nós somos... nossa formação é mais cristã, né? No cristianismo, evangélico ou católico. E aí nós temos a ideia de paraíso, né? Ou de céu. Então, os deuses, eles habitam o Olimpo, que seria uma espécie de céu, certo? E algumas vezes eles vão até a Terra e falam, né, e conversam e fazem alguma coisa com algum humano ou com algum semideus, tá? Bom, a mitologia grega ela ainda traz um enorme interesse ao longo dos séculos por variados motivos, entre eles, um dos mais importantes é a humanização de seus deuses. O que é isso, humanização? Quando eu falo humanização, eu quero tornar algo mais humano, né? Os deuses gregos possuem forma humana e durante muito tempo, segundo a mitologia, eles chegaram a conviver conosco na Terra, tá? Os seus sentimentos são também muito parecidos com os nossos, certo? Por exemplo, quem é católico, no catolicismo tem os santos, né? E os santos católicos, geralmente, eles têm uma linha eles seguem uma linha de vida que é baseada na bondade, no fazer o bem, né, nas boas ações. Os deuses gregos, eles têm sentimentos parecidos com os nossos. Eles sentem amor, mas eles também sentem ódio.
Eles cuidam, mas eles também atacam, né? Procuram machucar as pessoas, acho que eles não gostam. Então, eles têm raiva, ciúme, medo, tá? Os deuses gregos, eles têm sentimentos, eles têm poderes, são imortais, mas eles têm sentimentos humanos, tá certo? São parecidos conosco. Olha, é o primeiro registro de deuses que se parecem com homens, certo? Antes disso, na mitologia egípcia, por exemplo, os deuses eram representados com formato de animais, como cachorros, gatos e águias. Então, coloquei aqui dois exemplos. Ó. O Tote, tá? Deus egípcio do conhecimento e da luz. Veja que ele tem corpo humano, mas a cabeça de uma ave. Aqui embaixo, Deus Ra, que é um dos mais importantes do Egito, é o Deus do Sol. Mesma coisa, tem corpo humano, mas a cabeça de uma ave. Aí alguns têm cabeça de cachorro, de gato, de águia, tá? Então vejam que antes dos gregos, os deuses nas outras sociedades, eles tinham forma ou totalmente animal, ou metade animal, metade humano. No caso dos gregos, não. Os deuses vão ter formas totalmente humanas. Ok? Tudo bem até aí? Alô? Tudo certo. Ok. Pelo jeito, só a Ana Carmozinha está assim minha aula. Diga nada. Tudo certo, professor. Tudo ok. Sim. Sei que tá mais difícil de abrir o áudio. O primeiro deus seria o deus Caos. Caos continha o tudo e o nada dentro de si, mas quis construir novos mundos e formar novas vidas. Então ele deu origem a Gaia, a deusa da Terra, que é o próprio planeta, tá? Então a deusa Gaia, na verdade, é a Terra. Logo em seguida, Caos gerou Tártaro, o deus do submundo, o qual será destinado a cuidar das pessoas que morrerem. E Urano, o deus do céu. Então, vejam bem, o Caos vai criar o Tártaro, que é o deus do submundo, para cuidar das pessoas que morrem, e cria também o Urano, que é o deus do céu. Gaia e Urano tiveram filhos juntos, entre eles Cronos, que é o deus do tempo. Ok? Deus do tempo. Vamos lá. Bom, os filhos de Gaia, eles foram aprisionados dentro de sua barriga por Urano. Por que ele fez isso com os próprios filhos? Porque ele não queria perder o seu posto, né? Não queria deixar de mandar. E ele sabia que quando... Maria. Sabia que quando o filho dele crescesse, ele poderia perder o posto. Então, Gaia, em sofrimento, pediu que alguns de seus filhos a ajudassem a armar uma emboscada para deixar o Urano infértil. Pessoal, deixa eu só fechar a janela aqui para ver se melhora, que o vizinho aqui está com... tchau. Atrapalha pra caramba. Vamos lá. Sim, então Cronos aceita, ele mutila Urano, né, que é seu pai, ok? E aí o Urano, de fato, perde o seu posto. Cronos vira, então, o deus do mundo. Mas Cronos não libertou seus irmãos como tinha prometido. Então, o que Gaia faz? Gaia amaldiçoa, dizendo que um de seus filhos tiraria o seu trono, certo? Então, olha que negócio, que história interessante. O Urano não queria perder o seu posto, por isso prendeu os seus filhos na barriga de Gaia. Gaia falou com Cronos para ajudá-la. Cronos, de fato, ajudou, mas ele também não libertou os seus irmãos. E aí, o que acontece? A Gaia também vai amaldiçoar o Cronos. Oi, Ana. É a famosa briga de família. É caso de família, né? Parece mesmo. Bom, vamos lá. Zeus. Cronos se casou com Reia, mas não quis ter filhos com medo da profecia.
Qual profecia? A que Gaia fez, né? Que um dos seus filhos iria tirar o seu trono. Ok? Então, o que ele faz? Todos os filhos que nascem, ele engole. Nasceu, ele engolia. Nasceu, ele engolia. Até que Reia resolveu, então, esconder um junto a Gaia. Esse menino que ela escondeu é Zeus, o deus do trovão. Certo? E aí, o Zeus sabia que tinha nascido uma criança. Então, o que ela fez? Ela colocou uma pedra no lugar do filho dela. Para Zeus comer a pedra achando que era um menino. Ok? Belezinha, vamos lá. Quando Zeus venceu Cronos, todos os seus filhos engolidos ressurgiram. Inclusive a pedra que Reia lhe deu no lugar de Zeus. Tá? Eles formaram, então, os deuses do Olimpo. São 12. São 12 deuses. Tá? E no templo, aliás, e no templo de Delfos existe uma pedra que os gregos antigos acreditavam ser a que Cronos engoliu no lugar de Zeus. Essa é a história da origem da mitologia grega. Bom, então a partir dessa história, você vai ter o surgimento de 12 deuses, e esses deuses vão viver em algum momento na Terra, depois vão viver só no Olimpo, mas mesmo do Olimpo, eles vão, por algum tempo, se comunicar e influenciar os acontecimentos aqui na Terra. Certo? Olha aqui os 12 deuses. Zeus, que é o deus dos deuses. Aí tem Poseidon, Atena, Ares, Ártemis, Hermes, Hera, Deméter, Hefesto, Apolo, Dionísio e Afrodite. 12. Ok? Tranquilinho? Sim. Belezinha. Oi, Ana. Sim. Professor, quem era Deméter? Nós vamos falar de cada um. Ah, Tranquilinho. Bom, Zeus, né, acho que é o mais conhecido. É o governador do Monte Olimpo, pai dos deuses e dos homens. O seu casamento mais conhecido foi com a deusa Hera. Aí tem Poseidon, é o deus dos mares e dos oceanos, e é irmão de Zeus. Segundo a mitologia, ele vive nas profundezas do oceano e tem um temperamento violento e instável, como as águas do mar, certo? Então, para os gregos, por exemplo, lembra que eles são navegantes, né? Eles não conseguiam... era muito difícil para eles ir de uma cidade para outra por terra. Por que era difícil? Porque por terra tinha muitas montanhas. Então, eles usavam o mar. Então, eles acreditavam que quando o mar estava muito violento, era porque Poseidon estava nervoso, estava com raiva. Tá certo? Outro, Apolo e Ártemis. Apolo é o irmão gêmeo de Ártemis, filho de Zeus e de Leto. É o deus do sol, da ordem e da justiça, um dos deuses mais cultuados pelos gregos. Aí a Ártemis, a sua irmã, tá? Também filhos de Zeus e Leto, né? Filho de Zeus e Leto. Ela é a deusa da caça dos animais e também da lua. Aí você vai ter o Ares, é filho de Zeus com Hera. Ele é o deus da guerra, muito violento e temperamental, igual Poseidon. Hefesto é o deus do fogo e dos metais, filho de Zeus e Hera, considerado o mais feio do Olimpo, por ter nascido com uma deficiência e Hera ter desfeito dele por isso. Também, ele considerado também o pai dos vulcões. Vejam que até na antiguidade tinha aí o preconceito com relação às pessoas que nasciam com algum defeito físico, né, alguma deficiência, né? Então, o Hefesto, ele sofreu preconceito aí da própria mãe por ter nascido com uma deficiência. Hermes é o deus mensageiro que carrega as asas para que consiga levar as mensagens dos deuses. Ele é filho de Zeus com uma ninfa. Vejam que ele está com as asinhas na cabeça, umas asinhas nos pés, estão vendo? Inclusive, Hermes já esteve em alguns filmes recentes. Alguns filmes recentes, eles acabaram misturando tudo, misturaram mitologia grega com mitologia nórdica. Uma mistura só, uma salada só, tá? E eu vi que nesse filme que parece que eu assisti, apareceu lá o Hermes com suas sandalinhas aladas, com asas. Aí você tem também Dionísio, é um dos deuses mais conhecidos.
Ele é o deus do vinho e da festa. A mitologia conta que Dionísio nasceu de uma traição de Zeus e que Hera teria se vingado da sua mãe, que faleceu, e Zeus teria gestado Dionísio em sua coxa. São histórias bem fantasiosas, né? Bem legal. Hera foi a esposa de Zeus, né? Já tinha falado lá em cima. Ela é a divindade que cuida do casamento, da maternidade das mulheres. Ok? Hera. Atena dá nome à cidade de Atenas. Nós vimos que Atenas é uma das cidades principais da Grécia, junto com Esparta, certo? E com Micenas também, logo no início, Micenas. Ela é filha de Zeus com Metis. Vejam que Zeus teve várias mulheres, né? Cada deus aí é de Zeus com alguém. Deusa da sabedoria e das artes. Algumas histórias contam que ela nasceu das dores de cabeça de Zeus. Por isso que ela é por isso que ela é a deusa da sabedoria. Ok? Deméter era filho de Cronos e Reia, e era, né, uma mulher, era conhecida como a deusa da agricultura. Do seu relacionamento com Zeus, teve a deusa Perséfone, sequestrada por Hades, que a deixava viver com a mãe somente 3 estações do ano, tá certo? Olha, vejam que eles vão ter, no fim das contas, deuses para as coisas cotidianas ou as coisas que eles veem, né? Vou terminar de falar todos para voltar falar sobre isso. Eu não sei porque eu botei Ártemis aqui de novo, já falei de Ártemis, deusa da caça, dos animais e da lua. Ah, foi isso, esse slide está fora. Desculpa, eu repeti o slide. Bom, tá aqui, Deméter, já falei de Deméter, né? Afrodite, faltou Afrodite, que é a última. É uma das deusas mais conhecidas da mitologia grega. Ela nasceu dos pedaços de Urano que caíram do céu. É a deusa do amor e da beleza. Foi casada com Hefesto. Certo? Bom, então aqui estão os 12 deuses, certo? Os 12 deuses. Esse aqui é repetido, deixa eu tirar. Pronto. Então, vejam bem o que eu queria dizer. Esses deuses, eles vão ter aí uma relação com o cotidiano, tá? Zeus é o pai de todos os deuses, tá? Então, seria o nosso Deus, no caso. Poseidon, deus dos mares, tá? Então, dos oceanos. O que acontece nos mares é responsabilidade aí de Poseidon. Aí você vai ter o deus do sol, né? Qual é o deus do sol para os egípcios? É o Ra, né? O Amon-Ra. Então, no caso dos gregos, é o Apolo, tá certo? Deus do sol, da ordem e da justiça. Ártemis, da caça, dos animais e da lua, certo? Vejam bem, eles não caçavam nessa época? Caçavam, praticavam agricultura, mas também caçavam, né? Então, é natural que eles criassem um deus para abençoar essa prática da caça, tá? Da caça, mas também da criação de animais, que eles também criavam animais, certo? Ares é o deus da guerra. A guerra também é uma coisa muito presente na sociedade, nas sociedades antigas, tá? Vão estar o tempo todo em guerra, porque estão em regiões que é uma região que fora das margens dos rios não há muitos alimentos, então acaba que as margens dos rios se tornam muito cobiçada, né? É festa Deus do fogo e dos metais. Nós estamos no momento aí que os metais estão começando a serem fundidos, tá? É a idade dos metais também. Então, é natural que eles fizessem um deus para a questão do fogo e dos metais. Hermes, deus mensageiro. O Dionísio, deus do vinho. Vinho também, as bebidas, né? Eram usadas em festas, mas também em cerimônias religiosas. Você vai ter Hera, a divindade do casamento, da maternidade, das mulheres. Então, vejam que
que são situações cotidianas, né? A maternidade, as mulheres, o casamento, o sol, a navegação, tá? Então, tudo aqui, Atena, dedo da sabedoria, todos vão ter aqui uma função que tem muito a ver, tem uma relação próxima com o cotidiano das pessoas. Ok? Bom, heróis da mitologia grega, né? Que a Ana falou aí, perguntou aí quem são os heróis. Foi isso, Ana? Não, perguntou quem são os semideuses, né? Mas os heróis são os semideuses também. Bom, um dos heróis mais conhecidos da mitologia grega é Heracles, que os romanos chamam de Hércules. Eu acho que Heracles, vocês não ouviram falar, mas Hércules já, não? Tem até um desenho da Mônica sobre isso. Hércules eu já ouvi falar já. Tem um desenho. Tem um desenho, tem filme, tá? Qual é a característica principal do Hércules? A força. A força, exato. Olha, quando nós falarmos sobre os romanos, nós veremos que os romanos também têm mitologia. E pior, nós veremos que eles fizeram uma cópia descarada da mitologia grega. Certo? Então, eles vão ter deuses igual os romanos vão ter deuses iguais aos gregos. Certo? Na verdade, eles pegaram os deuses gregos e mudaram de nome. Por exemplo, o deus grego dos mares, dos oceanos, é Poseidon. Né? Não é, pessoal? Aqui, ó, Poseidon. No caso, quando nós formos ver os romanos, nós vamos ver que eles também têm um deus para os mares, que vai ser Netuno. Ok? Então, só mudaram de nome, mas é o mesmo deus. Tá? Que povo. Bom, os 12... Sim, então, Hércules é a mesma coisa, tá? Hércules é da mitologia grega. Mas o Hércules da mitologia grega foi inspirado no Heracles da mitologia... Perdão, Hércules da mitologia romana. Ele foi inspirado no Heracles da mitologia grega. Os 12 trabalhos de Hércules fazem alusão aos deuses do Olimpo e a sua jornada foi difícil e auxiliada por eles. Tá certo? Então, vamos lá, próximo deus. Sim, a força dele é descomunal, né? É muito forte. Mas, como ele é um herói, como ele é um semideus, ele pode morrer como de fato aconteceu, tá? Cada um deles vai ter uma história, tá, pessoal? Se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão ver que esses 12 deuses que eu falei aqui, cada um deles vai ter uma história, tá? Alguns deles não se gostam, brigam, né? Procuram prejudicar o outro. Alguns, por outro lado, já se gostam, já foram até casados, né? Então, tem toda aí essa questão das relações de família, né? Como a Aninha falou. É bem interessante esse assunto. Olha, outro deus, outro semideus, na verdade, outro herói, Teseu. Teseu, cujo nome significa o homem forte por excelência, é o maior herói de Atenas e é um dos maiores heróis gregos. Foi Teseu quem conseguiu matar o Minotauro no labirinto de Creta. Lá na ilha de Creta, deixa eu botar no mapa aqui. Bom, aqui, ó. Tá vendo que tem uma ilha aqui embaixo, ó? Onde eu estou com o mouse girando? Sim. Pronto, aqui é a ilha de Creta. Então, de acordo com a mitologia, aqui na ilha de Creta teria um labirinto, e nesse labirinto vai ter um minotauro. O que é um minotauro? É um ser com corpo humano, mas com cabeça de touro. Ok? Minotauro. O que acontecia? As pessoas entravam no labirinto e não saíam, porque o minotauro matava elas. Certo? E aí vai chegar o Teseu, vai entrar no labirinto, lutar com a fera, né? Ele mata a fera e sai do labirinto vivo. Tá? Então, a maior façanha do Teseu vai ser justamente o entrar no labirinto, matar o Minotauro e sair do labirinto vivo, são e salvo. Ok? Outro. Aquiles. Tem até um aluno na sala com o nome de herói grego, estão vendo aí? Aquiles está aqui? Não, né?
Tô, Tá, sim, tô. olha ele aqui. Aqui a gente conhece a história dele, né? Muito não, muito não. Muito não. Ó, Aquiles, ele é um dos mais conhecidos da história de Troia. Da história por causa da Guerra de Troia, tá? Ele era filho do mortal Peleu, rei dos Mirmidões, da Tessália, e de Tétis, a ninfa marinha. Bom, ao nascer, a sua mãe banhou, né, deu um banho nele, no rio Estige, tornando invulnerável, ou seja, nada podia feri-lo, tá? Ele ficou invulnerável em todo o corpo, exceto pelo calcanhar. Por quê pelo calcanhar? De acordo com a mitologia grega, ela pegou ele pelo calcanhar e mergulhou na água, depois tirou. A única parte que ficou de fora deste ato foi o calcanhar, por onde ela estava segurando. E foi justamente a parte que ficou vulnerável, ou seja, a única parte do corpo dele que poderia ser ferida. Certo? Certo. Daí o provérbio calcanhar de Certo. Aquiles. É um ditado que a gente fala hoje, por exemplo. Fulano, qual é o calcanhar de Aquiles de tal pessoa, de fulano? Quando eu pergunto qual é o calcanhar de Aquiles, eu estou perguntando qual é o ponto fraco de fulano, certo? Daqui para frente dela tem outro provérbio também que veio da Grécia Antiga. Vocês vão, talvez vocês já conheçam até. Já ouviram falar, eu vou adiantar. Já ouviram falar de presente de grego? Já. O que é um presente de grego? Pelo que me contaram, Diga. é tipo tipo um presente, alguma coisa assim do tipo. É um. Eu não entendi muito bem a história. Me contaram, Ah, mas eu não entendi. Era tipo um presente, só que era um presente que a pessoa não gostava. Era alguma coisa assim do isso, tipo. exatamente. É um presente ruim. Ah, tá, É acertei. uma coisa que a gente não gosta. Imagine você ganhar um negócio que você, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, pelo amor de Deus? É um presente de grego, né? Por exemplo, digamos, nós deveremos voltar às aulas presenciais no próximo mês, tá? Se Deus quiser. E aí, eu chego lá um dia, boa tarde, pessoal. Eu estou muito feliz hoje. E eu estou tão feliz que eu vou dar um presente para vocês. Aí vocês vão ficar o quê? Animado, né? Quando pensa que não, o presente é escrever 3 folhas. Isso é presente? Que É o presente presente. ruim. Então, é um Professor, eu nem presente vou de participar grego. das aulas presencial. Como é, Vitória? Eu não vou participar das aulas presencial, não. Vou participar das online. É? Certo. Tudo bem. Tu gosta de mandar online, né? Não, é porque minha mãe não deixou, não. Ah, tá certo. Bom, então, imaginem, eu chegar lá, tomo um presente, 3 folhas para copiar. Vai ser bom? É um bom presente? Não, né? Então é um presente de grego, tá certo? Vou explicar por quê, já já. Vamos, por enquanto, falar aqui do calcanhar de Aquiles, né? Então, vocês sabem também agora que quando eu pergunto qual é o calcanhar de Aquiles de alguém, eu estou perguntando qual é o ponto fraco dessa pessoa. Por quê? Porque o calcanhar de Aquiles era a única parte fraca do seu corpo, tá certo? Vamos lá. Sim, ele é um semideus, tá? Ele é um herói, ele é um semideus. E como ele é um semideus, ele pode o quê? Morrer. O que é o que de fato acontece. Bom, Perseu era meio-irmão de Héracles. Lembra de Héracles? É o fortão da história. Cadê ele? Tá aqui, Héracles. Era o mais forte, né? Que os romanos pegaram e chamaram de Hércules. Ele era meu irmão de Héracles e era conhecido por ser fundador da cidade de Micenas. Nós falamos sobre Micenas ontem também. Bom, ele foi um herói, o herói que matou a Medusa. Não sei se vocês já ouviram falar da Medusa. O que é Medusa? É um ser mitológico com a cabeça de serpentes que petrificava as pessoas que olhavam para ela. Então, qualquer pessoa que olha... Professor, Oi?
Eu acho que eu já ouvi uma história dela que dizia que ela não nasceu desse jeito, com a cabeça de cobra e afins. Exatamente. Ela não nasceu assim. Ela foi transformada, né? Para chegar a esse ponto. Ela era Todos muito eles. linda, né? Ela era muito linda. Inclusive, esse foi o motivo. Ela era tão bonita que causou o ciúme em uma das deusas, na esposa de Zeus. E aí ela fez isso, que era para castigá-la. Lembra que eu falei que os deuses gregos, eles têm sentimentos como a gente, como os humanos. Então, eles podem gostar de uma pessoa, mas também eles podem odiar. Ok? Então, a história da Medusa é uma história muito triste, por sinal. Né? Ela não teve culpa, né, de ter se tornado a Medusa. Tá certo? Bom, então, qualquer pessoa que olhasse para ela se tornaria imediatamente em pedra. Até que chega Perseu e consegue matá-la. Ele corta a cabeça dela e ele consegue matar. Inclusive, essa imagem aí está pegando ela pelas serpentes, né? Não é cabelo, eram serpentes. Então, eu dizer cabelo. Que cabelo? É só cobra que tem aqui, ó. Isso aqui é tudo cobra. Deixa eu aumentar aqui. Ó. São cobras. Certo? Vamos lá. Bom, origem da mitologia grega. De onde surgiu isso? A mitologia grega, ela é repassada através da oralidade, né? O que é a oralidade? É a fala, tá certo? No início, não tinha escrita, então se passava de geração para geração através da contação de histórias. O pai contava para o filho, quando crescia, contava para o seu filho, e assim ia passando, ok? Mas, depois de muitos anos, os gregos resolveram compilar essa história em textos, ou seja, resolveram registrar tudo isso em textos. Alguns historiadores acreditam que esses textos foram escritos por diversas pessoas, mas, oficialmente, temos aí que o primeiro escrito foi de Homero, no ano 750 a.C. Ele é tido, então, como o escritor da mitologia grega. Homero tem 2 livros que são importantes, Ilíada e Odisseia, tá certo? Ilíada conta a história da Guerra de Troia, e Odisseia conta a volta de Odisseu da Guerra de Troia, certo? São histórias, inclusive, muito interessantes. Já ouviram falar da Guerra de Troia? Tem até um filme. Eu não. Tem até um filme, da Guerra de Troia. Quem puder, assista, que é um bom filme. Deixa eu ver aqui onde é que dá para encontrar Troia. Olha, tem Troia no Globoplay. Tem Troia até no YouTube, rapaz. Ih, como tá chique. Então, quem puder. Não sei se tem no Netflix. Vocês têm Netflix? Eu tenho. Eu não. Não? Eu tenho. Olha, na Netflix não Eu tem, tenho. não é o filme. Na Netflix tem uma série, tá? É do Egito. Eu já assisti. Não, é da Grécia, não é do Egito, não. Porque são da mesma época, mais ou menos, a Idade Antiga, tá? O que tem na Netflix é uma série, que eu também já assisti, é bem bacana, mas se não tiver tempo para assistir a série, tem o filme mesmo, que é até com Brad Pitt, né? Você deve saber quem é o Brad Pitt. Professor, eu Oi. comprei uma série, mais de um ano e não vi ainda. Como foi, Raoni? Deuses do Egito. Isso. Deus do Egito aí também na Idade Antiga. Isabela falou o quê? Eu comecei uma temporada, acho que ano passado e não terminei ainda. Você começou a temporada, não terminou, minha filha. Professor, de manhã eu só fico jogando. Minha prima me aperreia, agora de tarde eu tenho aula, de noite eu não posso mexer, então pronto. Ah, meu Deus. Como é o nome da série do filme? O filme se chama Troia mesmo, tá? O nome do filme é Troia. É com Brad Pitt. É o mais novo. Tem outros Troias mais antigos, mas esse é o mais novo. É até bacana o filme, eu já assisti, é bem bacana. E a série se chama Troia,
A Queda de uma Cidade. A série de 2018, até recente, o filme é mais antigo. O filme deve ter Acabei de achar aqui na Netflix. bem uns 15 anos já. Oi? Entrei aqui pra ver, achei. Acho que é boa. Pronto, então quem puder assista aí. Deixa Coloca eu no ver. chat, por favor, professor. O quê? Coloca no chat o nome do filme e da série. Por favor. Coloco. Pronto, o filme é de 2014, mas é um filme bom, tá? Não é ruim, não. O filme Troia, o ano de 2004, não falei 14, não foi? 2004. E a série é Troia, A Queda de uma Cidade, de 2018. Pronto, quem puder assistir, é bem bacana. Tem alguns mais antigos que falam de Odisseia, mas aí é bem mais antigo, não sei nem se eu preciso até pesquisar se eu consigo encontrar esses filmes para mim. O da Odisseia é bem bacaninha também, já assisti, mas faz muitos anos. Tá certo? Bom, coloquei aí, ó. Eu fui olhar Não, aqui Alane, no Vikings Netflix, é só tem outra a série temporada. que, inclusive, eu tô para assistir porque parece ser bem interessante, a Vikings. Só que a Vikings, ela fala de povos nórdicos, são povos que viviam no norte da Europa, tá? Os gregos são da parte sul da Europa, ok? Mas Vikings eu já ouvi falar que é muito boa também. Bom, vamos lá. Deixa eu ver Procurei só achei a temporada. como é. Procurei só achei a temporada, não achei o filme, não. Procura onde? Na Netflix? Foi. Pronto, na Netflix não tem o filme, só tem realmente a série. Também pode procurar no Amazon. Não tem, já procurei, não tem no Amazon. Não comprei. Deixa eu ver. Eu gosto de assistir essas séries assim do Egito no YouTube. Certo, mas Rawane não é do Egito, é da Grécia. Não vá Sim, confundir. assim, da Grécia. Esse Ah. negócio assim. Vamos lá, Homero, ele descreve a criação do mundo quando a deusa Oceano se junta com o deus Céu, formando então a Terra. Hesíodo, que é outro filósofo grego da antiguidade, ele vai escrever o texto Teogonia, que conta a origem dos deuses. Nessa origem se situa a criação do mundo, da Terra e dos deuses que conhecemos como Deus, Zeus, Afrodite, Atenas, etc. Bom, Guerra de Troia, né? Quem não puder assistir, eu vou contar aqui agora a história da Guerra de Troia. Bom, a Guerra de Troia, ela foi a mais famosa guerra de toda a história. Pessoal, as pessoas já ouviram falar de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Guerra dos 7 anos, Guerra dos 100 anos, Guerra Franco-Prussiana, que mais? Guerra do Golfo, Guerra do Iraque. Tem guerra com força, pessoal. Na história tem guerra com força. Mas a guerra mais famosa da história é a Guerra de Troia. Tem para correr, não. É a Guerra de Troia. Tá certo? Todo mundo conhece a Guerra de Troia. Se vocês não conhecem, hoje irão conhecer. Tá certo? Bom, Troia. O conflito ele acontece entre os gregos e os troianos. Professor, mas os troianos também são gregos? São considerados gregos. Mas, na época, eles não se consideravam, né, como gregos, né? Os gregos mesmos, que viviam ali na região da Península Balcânica, eles eram chamados de aqueus, certo? E os troianos viviam na parte asiática, né, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Daqui a pouco vai aparecer um mapa, eu vou mostrar para vocês melhor isso aí, tá? Bom, não se sabe ao certo se a guerra realmente aconteceu ou se seria aí mais um dos inúmeros mitos da civilização grega. Então, apesar de ser a guerra mais famosa do mundo, não se sabe até hoje se ela de fato aconteceu. Olha que história, que viagem. Qual foi o motivo da guerra, pessoal? A Guerra de Troia teria se iniciado após uma viagem diplomática na qual Paris de Alexandre e Heitor, filhos do rei de Troia, Príamo, né,
foi a Esparta. Então, Paris e Heitor foram até a cidade de Esparta. Vocês devem lembrar que a cidade de Esparta era uma cidade bélica, né? É a cidade em que as crianças, os meninos, saem de casa com 7 anos já para ir para o exército, tá? Eles foram lá para fazer uma viagem diplomática, né? Para fechar negócios, só isso. Só que o Paris, muito namorador, ele conheceu Helena. Quem era Helena? A mulher do Menelau. Era famosa pela sua beleza. Na época era conhecida como a mulher mais linda do mundo. Ok? Paris se apaixonou por ela, certo? Apesar dele ter sido bem tratado pelo Menelau, na ausência do rei, ele acabou se envolvendo com a Helena. E aí, quando ele voltou para Troia, o que ele fez? Trouxe a Helena consigo. Ou seja, ele roubou a Helena lá de Menelau. Oi, Ana. Professora, para aparecer o nome Paris, Se era para aparecer o nome? porque tem que ir na famosa cidade grega. Paris conheceu Helena. Paris. Parece Paris. É o nome dele. É o nome dele, Paris. Paris Alexandre. Ah, tá. Okay? São 2 irmãos, Paris e Heitor. O Heitor, ele era o mais velho e Paris é o mais novo. Então, quando eles voltam para Troia, eles levam a Helena consigo, tá? O que acontece então? Ao descobrir o rapto, Menelau vai declarar guerra contra Troia e vai unificar as diversas cidades gregas contra a cidade de Troia, que se localizava no Helesponto, na atual Turquia. Então, vejam bem, esse mapa aqui vocês já viram também, tá? Aqui nós temos... deixa eu aumentar aqui. Foi demais. Aqui. Bom, aqui nós temos Esparta. Estão vendo Esparta? Sim. Tá para ver? Pronto. Sim. Aqui do lado direito, na parte amarela, ó, isso aqui é a Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. Estão vendo aqui a cidade de Mileto? Sim. Pronto. De acordo com a história, aqui na região próxima à cidade de Mileto ficava a cidade de Troia. Então, Paris e Heitor saíram de Troia, foram até Esparta para questões diplomáticas. Na volta, levaram Helena consigo para Troia. O que o Menelau fez? Chamou os reis das outras cidades, Micenas, Atenas, Corinto, Olímpia, chamou os reis de todas as cidades, até de Creta aqui embaixo também, tá? Chamou os reis de todas as cidades para ir até Troia, não para pegar Helena de volta, mas para destruir a cidade, tá? Bom, Uma guerra por causa de uma mulher. pois é. Ó, aqui é a cidade de Troia, ó, vejam que é uma cidade fortificada. Inclusive, Troia era conhecida por ser uma cidade que ninguém conseguia entrar, né? Nenhum exército já tinha tentado e não conseguiam derrubar as muralhas de Troia. É por isso que ele, na verdade, vai chamar o exército de várias cidades-estados, porque Esparta sozinha não ia conseguir, ok? Então, vejam bem, aqui é a cidade fortificada. Essa guerra dura aí em torno de 10 anos. E aí, o principal líder dos aqueus, como os gregos eram conhecidos, era Agamenon. Agamenon é irmão de Menelau, tá? O principal guerreiro era Aquiles. Lembram de Aquiles? Sim, Qual era o ponto fraco de Aquiles? o calcanhar. Calcanhar. Bom, Aquiles somente participou da guerra de Troia após ser convencido por Odisseu, também chamado de Ulisses, principalmente pela fama que a participação na guerra traria aos combatentes. Bom, a principal fonte de informação da Guerra de Troia é o poema épico Ilíada, feito por Homero. Já falei de Homero também. Bom, a Guerra de Troia, ela representou ainda o fim da era dos heróis, como Aquiles, como Heitor, dando início, então, a uma era dos homens comuns. Muitos desses heróis morreram em combate e tiveram sua volta para casa dificultada pelos deuses,
como o caso de Odisseu, retratado por Homero na obra Odisseia. Então, vejam bem, a guerra durou 10 anos. De fato, Troia acabou destruída, tá? Aquiles morre na guerra. O Paris acerta uma flecha envenenada no calcanhar dele, e aí ele acaba morrendo, tá certo? E aí, na volta para casa, o Odisseu vai demorar mais 10 anos para voltar, porque ele tinha problemas aí com o Poseidon. O Poseidon não gostava muito dele. Ok, pessoal. Olha o Odisseu. Após 10 anos de combate, o astuto Odisseu ele tem a ideia de criar um enorme cavalo de madeira que seria oferecido ao rei Príamo como presente, indicando o fim da guerra. Ou seja, eles não conseguiam entrar, derrubar as muralhas. Então, qual é a ideia do Odisseu? Colocar soldados dentro de um grande cavalo de madeira que seria colocado na praia para que Príamo achasse que era um presente, para achasse que ele tivesse desistido da guerra e ido embora, certo? Olha aí o presente. Bom, dentro do famoso cavalo de Troia, ficariam os principais guerreiros gregos, sendo que a esquadra que estava ancorada próxima à Troia seria mudada de lugar, dando a impressão da retirada dos gregos. Então, quando os troianos chegaram na praia, não viram nenhum soldado, mas viram lá um imenso cavalo e acharam que era um presente dos gregos. Olha o presente. Príamo aceitou o presente. Uma vez dentro da cidade, os gregos iniciaram sua destruição, tá? Saquearam a cidade, roubaram a cidade, destruíram tudo. Muitos foram mortos, inclusive Aquiles, como eu falei, tá? Ele foi atingido por uma flecha, por Paris. Com a entrada dos gregos na cidade e com sua destruição, teve fim a Guerra de Troia, tá? Que é a mais famosa da história, apesar de não saber se ela realmente aconteceu. Pessoal, essa cena aí, ó, essa imagem, é justamente do filme Troia que eu falei, tá? É justamente o cavalo de Troia entrando na cidade de Troia. Ok? Então, de acordo com a história, os soldados estão dentro desse cavalo. Aí, quando chega de noite, está todo mundo dormindo, eles entram, eles saem do cavalo e iniciam um ataque. Por isso que o cavalo... Bem diabólico, né? Oi? Foi um plano bem diabólico. Um plano bem diabólico, exato. Entenderam, então, a ideia do presente de grego? Os gregos deram um presente que, na verdade, era o fim da cidade de Troia. Uma armadilha. Uma armadilha. Uma armadilha, exatamente. Então, quem quiser dar um presente de grego para vocês, não aceitem. É furada. Ok? É problema. É problema. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Até aí? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Ok. Então, então é isso. A aula hoje foi isso. Deixa eu parar aqui a apresentação. Fazer uma chamadinha. Gostaram?